Olá, sejam muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e hoje iniciamos aqui uma nova forma de interagir com vocês. Iniciando o primeiro episódio do nosso podcast, vamos fazer aqui um bate-papo sobre reforma tributária. Para isso estão comigo aqui o André Fernandes, Head de Tax da Renault do Brasil, e o Gabriel Horner, que é o coordenador da consultoria tributária lá do escritório Marins Bertoldi. Bom, sejam bem-vindos. André, obrigado por aceitar o convite aqui para a gente fazer essa conversa, esse bate-papo. Gabriel, obrigado também por estar aqui conosco. E a ideia aqui é a gente realmente fazer um bate-papo mais descontraído, sem muito tecnicismo sobre a reforma, né? É o assunto do momento. Acho que não teria outro tema para iniciar essa conversa aqui do MBA Talks. E eu vou começar aqui rapidinho, só fazendo uma introdução de como a gente vai rodar aqui o nosso bate-papo, né? Eu tenho, primeiro, uma percepção, receios de que essa reforma tributária não seja tudo aquilo que a gente espera, né? Então, ela começou com um projeto, é fato que a gente precisava de uma mudança nesse nosso sistema tributário, principalmente porque a gente possa trazer aqui uma nova forma de fazer negócios no Brasil, né? Destravar um pouco a burocracia, a dificuldade que a gente tem tanto na interação entre nós, também a interação com o fisco, né? Eu acho que existe aqui uma cultura, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão cultural, né? Do comportamento do contribuinte, do comportamento do fisco também. Acho que isso é de extrema importância para que a gente possa ter aqui uma reforma tributária de fato, né? O receio que eu tenho, para começar aqui a conversa com vocês, é de que, à medida que esse novo sistema tributário vá caminhando, a gente ainda continue tendo algumas complexidades, né? Então, assim, é perceptível no sistema atual quanto a legislação, quanto o fisco joga para o contribuinte algumas atribuições, na verdade, que seriam da própria fiscalização, né? Da própria autoridade fiscal. E isso, pela nossa cultura, volto a falar aqui, talvez não mude tanto, né? Talvez a gente ainda continue tendo esse viés. Na Câmara dos Deputados, a gente tem, vocês sabem, a gente tem ali, na minha visão, uma questão política muito forte, né? Então, assim, não tenho dúvidas aqui até quanto eles realmente pensaram no impacto que esse novo formato tributário vai ter, né? A alíquota é uma coisa que ainda assombra, né? A gente não sabe, muda o tempo inteiro. Na hora a gente está falando de 20, 27, 30, 34. E agora a gente caminha para o Senado, que tem um viés mais de escutar os setores da economia, né? Então, aqui começam os lobbies, né, para tentar puxar algum benefício, alguma mudança para o seu setor. Então, a gente tem aqui um desafio enorme no decorrer dos anos aqui em relação a isso. André, qual que é a tua percepção sobre isso? Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Conta um pouquinho para nós aqui o que você já viu sobre esse projeto, o que você tem pensado sobre isso. Primeiro, obrigado, bom dia a todos. Hugo, Gabriel, é um prazer estar com vocês aqui. Já tive a oportunidade de falar um pouco sobre reforma em outras circunstâncias e principalmente quando eu estava do outro lado da mesa, como consultor ainda. Então, acho que como executivo da indústria é minha primeira oportunidade. Eu acho que traz também aqui uma visão um pouco mais de como que o segmento como um todo está enxergando esses desafios que estão sendo propostos com essa discussão da reforma tributária. Acho que o primeiro ponto que eu trago, acho que é interessante a gente refletir, é que a reforma, na sua essência, ela realmente traz uma proposta de simplificação e de harmonização com aquilo que a gente vê a nível dos países mais desenvolvidos, né? Quando a gente começa a conversar sobre os principais pilares que a reforma tributária traça, eu percebo que aos ouvidos do headquarter ou principalmente das pessoas que estão lidando e cuidando de multinacionais fora do país, elas veem, acho que com bons olhos realmente a reforma por esse conceito mais harmônico e mais próximo do que eles estão acostumados, né? Um IVA dual é algo que eles estão mais acostumados a ouvir e talvez seja um passo como sociedade importante que a gente está buscando dar. Mas eu concordo com você, Hugo, nesse sentido de que a gente tem que ficar atento até que ponto a gente como sociedade vai conseguir fazer isso da maneira mais simples possível,
visto que a gente cresceu, ou pelo menos passou os bons últimos anos aí, com um sistema que tem N singularidades e trata cada segmento com uma forma muito específica. Daí a gente tentar colocar todos eles no mesmo pacote, com o mesmo tratamento, gera essas dificuldades e esses grandes desafios que a gente está vendo hoje e que na própria Câmara já se demonstrou um desafio grande. A discussão na Câmara foi algo que trouxe já algumas exceções e algumas mudanças bem importantes frente ao que o governo havia proposto. E agora no Senado tudo indica que realmente a discussão vai ser um pouco mais aprofundada, até para que, enfim, todos os interesses sejam ou não sejam devidamente acomodados. Eu, como hoje do outro lado da mesa, falando como executivo, falando como alguém que está do lado da indústria, a gente se preocupa realmente como que a reforma vai se dar na prática e o quanto que ela vai mudar o nosso dia a dia. A gente já percebe em alguns momentos que a gente trabalhava como segmento com particularidades muito importantes do ramo automotivo e que esse conceito de reforma tributária, na sua ideia mais ampla, ela traz talvez um nivelamento, né, na tratativa que existia antes, principalmente olhando para a cadeia como um todo, não só especificamente para a indústria automotiva, mas também para os nossos fornecedores, para os concessionários, as locadoras, que têm também um grande impacto, uma grande participação dentro do segmento automotivo. Então, acomodar tudo isso e entender que, como sociedade, a gente vai ter que tentar trilhar um caminho de simplificação, buscando talvez um ambiente de negócios mais propício para investimentos, para realmente a gente trabalhar com aquilo que importa e não necessariamente com os desafios do ambiente tributário. Eu acho que é talvez um dos pontos e um dos pilares mais importantes que a gente vai enfrentar durante esse período. Eu realmente, como pessoa, espero que a gente consiga vivenciar isso da melhor maneira possível e a gente consiga transformar o nosso ambiente tributário em algo um pouco mais simples e um pouco mais prático para o empresário. Mas até a gente chegar lá, acho que a gente vai ter grandes desafios para tentar acomodar todos os interesses. Então, tentando resumir aqui para ouvintes que não são necessariamente pessoas que vivenciam o nosso dia a dia, eu realmente espero que a gente consiga ter essa simplificação, mas deixo já esse alerta que a gente ainda tem um caminho pela frente, que é o caminho de discussão no próprio Senado, né? Espera-se que o texto seja aprovado ainda esse ano. Tem as eleições municipais no meio, que podem trazer algum entrave ou não para essa situação, mas no fim a ideia é boa, só temos que tomar o cuidado aqui para ver como que, com sociedade, considerando tudo que a gente já viveu ao longo dos últimos anos, como que a gente vai realmente deixar a reforma simples o suficiente para que o ambiente de negócios no Brasil consiga cada vez ser mais alavancado. Isso aí, né, André? Obrigado inicialmente aqui por ter aceitado o convite. É um prazer falar sobre reforma do seu lado do Hugo aqui também. Eu acho que o que você comentou em relação à essência da reforma, né, a simplicidade, né, e simplificar o sistema, eu acho que é o maior desafio que a gente tem, né? Agora, pensando aqui em período de transição, né, que a gente vai passar aí de 2026 até 2032, vai ser um grande desafio, tanto para o gestor tributário, né, olhando para a tua cadeira, assim como para os contribuintes, né, para as empresas, para nós também, né? E para o próprio fisco também, né? Que vai ter que se preparar aí, tem uma série de normas que vão precisar ser feitas para dar o caminho, né? Dessa transição. Acho que a Constituição ali e a legislação, a lei complementar, ela vai trilhar um norte, mas tem uma série de pontos aqui que vão precisar ser regulados, principalmente através da instrução normativa, provavelmente, de obrigações acessórias novas, né? Então tem esse caminho da transição, uma coisa importante mesmo. Isso que você comentou em relação à obrigação acessória é uma grande dúvida, né? Eu fico pensando assim, a gente teve um avanço absurdo,
lá em 2009, na implementação do sistema SPED, né? E aí agora, será que o sistema SPED ele vai, né, deixar de existir? Eu acho que não. Eu penso assim, quando falam em obrigação acessória, eu penso, será que a gente vai viver uma implementação de um bloco novo? Não sei. Você na cadeira de gestor tributário, você já se pensou, já se indagou em relação a isso? É uma boa pergunta e atualmente tem duas grandes preocupações que a reforma nos traz, talvez num curto prazo. O primeiro é até que ponto estaremos como organização preparados para essa mudança, porque por mais que eu, como gestor tributário, tenha uma preocupação de como o meu time e de como as pessoas que estão ali no dia a dia operando a parte tributária vão capturar rapidamente todas essas mudanças e as mudanças que vão acontecer ao longo do tempo, porque não vai ser um corte imediato, né? Vai ser um corte paulatino. Então, dia após dia, mês após mês, ano após ano, a gente vai vendo as mudanças e esse regime se aproximando mais do que está inserido ali no papel. Mas além da parte técnica das pessoas da minha própria equipe, a gente tem também outros departamentos que interagem direto ou indiretamente com o ambiente tributário. O departamento de compras, por exemplo, é um grande exemplo, né? Ele também vai ter que estar preparado para entender as mudanças que estão acontecendo, os novos tributos que vão nascer, os que vão deixar de existir e como que isso vai funcionar na prática a nível de negociação, a nível de contratos. O jurídico invariavelmente também vai ser muito afetado, o departamento comercial da outra forma. Mas mais do que tudo, o nosso departamento de TI. Eu acho que a parte da tecnologia ela vai exigir um investimento muito grande. A gente já está se preparando nesse sentido. Eu acho que as organizações também precisam estar atentas a isso. Não só em preparar as pessoas internamente para esse novo formato que a gente vai viver, mas mais do que tudo, entender se sistemicamente falando ela vai estar pronta para os desafios que vão existir, que não vão ser, de novo, de uma vez só, né? Vão ser em levas. Pouco a pouco a gente vai vendo essa mudança. E no ano que vem a gente já tem que começar a se organizar nesse sentido. A gente já tem que se organizar a nível do próprio CBS e IBS que vão entrar em 2026 como teste, como que eu vou parametrizar isso dentro do documento fiscal, a contabilização dessas situações, aonde esse reflexo vai se dar na obrigação acessória ainda é uma dúvida que temos, mas o fato é que ajustes sistêmicos e uma preparação técnica, invariavelmente a gente vai ter que ver acontecendo e o ano que vem é um ano muito importante para a gente começar a já se movimentar nesse sentido, tá? Porque é um ano, 2026, a gente já começa a ter a inserção dos novos tributos, né? E aí, olhando para a Renault lá, imaginando a cadeia, né, a complexidade da operação, porque a quantidade de fornecedores, a quantidade de concessionários, né, ou seja, é algo mais complexo. Para saber se vocês já analisaram lá a cadeia, qual que é o tratamento que vocês pensam, como é que vocês vão olhar principalmente para os fornecedores de vocês, porque é uma questão super relevante, né? Ter o fornecedor bem próximo e bem ajustado ao sistema, né? Como é que vocês estão olhando para esse fornecedor? Porque vocês devem ter fornecedores ali de vários tipos, tamanhos diferentes, né? Ou seja, um que é super aparelhado, que tem uma equipe tributária super já desenvolvida, consolidada, e fornecedores menores que não têm tanto essa capacidade de absorver de uma forma rápida uma mudança tão estrutural como vai ter. E aí você, como cliente, olha, poxa, eu preciso desse cara, agora eu sou responsável também, né? Como é que fica isso? Qual tipo de... Não sei se apoio seria a palavra mais apropriada, mas assim, o quanto vocês, como dependentes dessa cadeia, né, para o negócio de vocês, estão olhando para eles também, que tipo de interação vocês têm com eles para acompanhar também neles essa absorção desse novo sistema que está para chegar. Eu acho que a reforma ela vai trazer, principalmente dessas grandes companhias, essa corresponsabilização que você menciona até, Hugo. É legal olhar por esse prisma, porque naturalmente uma grande organização tem um departamento tributário com um aparato muito mais preparado para enfrentar
grandes alterações. E a gente já viveu esse em outros momentos, em outras circunstâncias. O Gabriel trouxe o próprio exemplo do SPED. Vão ter empresas que vão se adaptar mais rápido a uma mudança, outras vão talvez demorar mais tempo, dada a maturidade que internamente essa empresa tem sobre determinado assunto. A reforma tributária, ela da forma como está colocada, e a gente já vem fazendo uma série de trabalhos de identificação dos potenciais impactos que isso podem ter, ela vai tocar não só a fornecedores, como a concessionários, como a clientes. E acho que da mesma forma como as companhias vêm fazendo em alguns momentos que existem grandes marcos técnicos, né? Onde é necessário em determinadas circunstâncias você se aproximar do teu fornecedor, você se aproximar do teu cliente, fazer um trabalho, vamos dizer assim, quase que a 4 mãos, para que a cadeia como um todo funcione e entenda a aplicabilidade e a correta mudança que tá existindo na prática. A reforma vai naturalmente exigir isso também, né? A gente vê que o conceito de uma não cumulatividade plena, que é o que a reforma traz e que a gente espera que se mantenha aí com essas discussões que a gente está vendo no Congresso, ela talvez vai, pelo menos no seu ideal, acabar com os resquícios tributários que tanto atormentam a gente, que tanto geram dificuldade ali de manuseio dos nossos números. Então, num primeiro momento, a gente espera que ela traga essa linguagem, eu acho que mais próxima e comum, né? Um dos grandes desafios que a gente sempre tem quando a gente fala de fornecedor é entender qual que é a tributação que ele vai adotar, qual a forma que ele vai compor o seu número. Hoje ele pode compor o seu número com o imposto dentro do próprio imposto, tirando um imposto para compensar o outro por causa de uma decisão judicial, como é o caso da exclusão do semestre da base. Esperamos que com a reforma a gente tenha uma linguagem mais única. E acho que a gente vai acabar enxergando de uma forma ou de outra o nosso fornecedor talvez um pouco mais apto a gerir o teu dia a dia a partir do momento que isso seja efetivamente colocado em prática. Até lá, até que isso definitivamente aconteça, acho que é nosso papel apoiar e trabalhar junto, né? Porque você olhar só para o teu business isoladamente, sem entender o efeito que você gera nos demais stakeholders que estão ao teu entorno, é algo que, como administrador, como executivo, é algo um pouco, vamos dizer assim, um pouco perigoso, né? A gente tem que entender que a gente está inserido num ecossistema e que para que o nosso business dê certo, os demais também precisam funcionar. Acaba sendo um ambiente, de certo modo, em alguns momentos, muito cooperativo. A indústria automotiva tem esse papel. Você pega, por exemplo, até me estendendo um pouco aqui, novos projetos, você já constrói esses novos projetos, por exemplo, de um novo veículo que vai ser lançado, desde o início com esse fornecedor. Então é um trabalho que realmente que você faz desde o princípio, seja apoiando ele no desenvolvimento de alguma solução específica que vá atender ao teu produto, seja também trabalhando com ele para que esse produto tenha uma rentabilidade e seja possível de ser comercializado no Brasil com uma perspectiva que gere resultado no final do dia, né? Então, o fornecedor ele é imprescindível nesse processo e quanto melhor ele estiver preparado para todos os desafios que estão indiretamente atrelados ao desenvolvimento daquela solução, daquele produto, daquele processo, melhor a gente vai enxergar como resultado final para o cliente, para o mercado, para o Brasil, inclusive para o exterior, quando a gente está falando de exportação desse produto. Então, as coisas têm que estar muito bem combinadas, muito bem organizadas, e o fornecedor tem um papel primordial nesse sentido. É mais do que nosso dever tá do lado dele nesse momento. Legal. E é incrível, né? Vocês passaram por consultoria também, né? O Gabriel está aqui conosco. Você fez uma mudança na tua carreira de sair da prestação de serviço para a indústria, mas o que eu quero dizer com isso, assim, a vantagem que a gente tem na consultoria é justamente conhecer vários tipos de negócios diferentes e entender, né, o papel
daquele negócio dentro do todo. Então, quando a gente está pegando, por exemplo, um meio da cadeia do automotivo, né? Tem toda uma estrutura. E o concessionário, no caso do setor automotivo, o concessionário também, né? Quando você entende o negócio deles, você percebe. E aí, acho que para falar um pouco de reforma, para entender um pouco de tributação, é muito importante conhecer de fato o negócio. Uma coisa que a gente leva muito a sério no escritório, e isso é muito bacana mesmo, você mergulhar e entender o negócio. Por quê? Porque às vezes a solução que você pensa, uma solução geral, não cabe especificamente para aquele caso. E do concessionário, trazendo o concessionário aqui um pouco para a questão da reforma, o mundo para ele vai mudar completamente, né? Porque hoje, por exemplo, ele tem o ICMS-ST, o PIS e COFINS do carro monofásico. Então, ele vai entrar num mundo de tributação que, em tese, hoje ele não tem. Né? Hoje, já há uma antecipação para a montadora nessa cadeia, né, do fornecimento do carro ou até das peças ali, que tira, e aí, por conta da regra que a gente tem no sistema tributário atual, que tira dessa etapa, digamos assim, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Não que ele não tenha um ônus financeiro, né? E ele vai entrar num mundo diferente agora, porque ele vai precisar, por mais que seja mais simples, né, ele vai se deparar com uma obrigação, digamos assim, que até então ele não via acontecer. E isso a gente vai ter em vários setores. Né? A reforma tributária, ela tentou trazer, até certa medida, uma questão de igualdade aqui, acabando com benefício fiscal, né? Colocando regimes que não tinham um impacto tributário, setores que não tinham impacto tributário que agora passam a ter. Né? Então, se a gente for estender aqui a questão imobiliária, você comentou das locadoras de veículo, é um exemplo. O impacto ali é gigantesco. E eles têm uma participação no mercado de automotivo enorme, né? Porque a quantidade de veículos que eles adquirem, enfim, são clientes super relevantes para vocês. Já chegaram a comentar com eles como é que vocês estão analisando? Porque aí a gente vai para o cliente, né? A gente falou um pouco de fornecedor, agora a gente vai para cliente. Poxa, como é que eu vou trabalhar isso com o meu cliente, né? Estou escutando deles, eles estão se movimentando, o que eles estão pensando, qual que é a troca de ideias que vocês têm tido com eles lá para... Eu acho que você tocou em 2 assuntos importantes para a gente. São 2 grandes clientes que a gente tem no mercado, que é os próprios concessionários e as locadoras. Os concessionários vão ter esse grande desafio de fazer uma gestão tributária, acho que talvez muito mais operante. Hoje, realmente, o formato que o Brasil implementou de tributação para os concessionários é realmente uma tributação em que a responsabilidade fica 100% ou quase que 100% com o fabricante, né? O fabricante acaba recolhendo todos os tributos em nome dos concessionários pelo regime de monofasia, substituição tributária, seja o nome que a gente queira dar, mas basicamente é a responsabilidade da montadora fazer toda a tributação da cadeia como um todo. E a partir do momento que a gente vê o texto na primeira forma como está colocado, acabando com isso, a gente percebe que talvez os concessionários tenham sim um desafio grande pela frente de se acomodar, né? De estar preparado para isso, né? E você vai ver níveis de concessionários diferentes, né? Você vai ver concessionários, grandes grupos, talvez com uma estrutura um pouco mais... preparada e robusta, exatamente, e outros com um nível um pouco menor ali de maturidade, que, enfim, os desafios talvez para eles vão ser maior em ter que fazer essa gestão, em talvez ter que investir um pouco no departamento como um todo para viver esse novo momento. Apesar que eu faço aqui daí talvez algum parênteses que ainda roda no Senado e no Congresso discussões ali se em algum momento a gente não vai ver aí alguma substituição tributária sendo inclusive mantida para esse novo regime. O que eu particularmente ficaria preocupado, tá? Ao mesmo tempo em que nos primeiros números que a gente trabalha, a gente percebe que o fim da substituição tributária vai gerar uma mudança muito grande na relação nossa com os concessionários, porque hoje a forma como comercialmente a gente trabalha está muito ligada ao fato de que a gente recolhe todos os tributos para ele e que no final do dia a margem dele quase que fica 100% limpa, sem um efeito tributário. E a partir do momento que isso, se isso efetivamente
tiver essa mudança, a gente vai ter que rever essa prática que existe hoje, é algo que, de certa maneira, gera esse olhar um pouco mais atento, né? Vamos ver como que isso vai acontecer na prática, vamos ver se isso vai passar no Congresso da forma que está, mas uma vez isso acontecendo, vai existir acho que uma alteração na forma como a gente se relaciona com os nossos concessionários, numa perspectiva, inclusive, comercial. Quando a gente fala das locadoras, as locadoras é quase que 25%, 30% do mercado automotivo, tá? Então, ela tem uma representatividade muito grande a nível de cliente, tá? É um dos nossos principais clientes, é um dos principais players que movimentam o mercado hoje. Mas é um setor, na sua principal atividade, talvez um setor de serviços, né? E os serviços de uma forma ou de outra, olhando como é a tributação dos serviços hoje e vendo como vai ser a tributação dos serviços amanhã, e considerando que ele não vai ter nenhuma diferenciação no seu tratamento tributário, é um dos setores que mais vai ser afetado. É um dos setores que talvez mais vai encarecer ou que mais vai sentir o efeito dessa uniformização de tributação entre todos, né? Numa alíquota que se espera que seja ali na casa dos 26,5%, que é o que pelo menos dizem e circula aí por informações do próprio governo, ela vai ter um impacto importante. Já existiram algumas conversas a nível de Anfávia, tá? A própria ABLA, que é a Associação das Locadoras, trouxe alguns estudos já sobre o tema, então existe realmente uma conversa direta entre esses dois segmentos para entender os potenciais impactos que isso pode trazer. Alguns cuidados eu acho que vão ser importantes que a gente tenha no próprio texto de regulamentação da reforma, que é a questão da tomada dos créditos, né? Porque essas locadoras, no final do dia, por mais que vão suportar um aumento de carga tributária, deveriam, de uma forma ou de outra, ter uma melhoria na forma com que ele recupera alguns custos que hoje não existe, para que no final do dia a gente, como ecossistema como um todo, consiga acomodar essa mudança, né? Não adianta a gente não se importar ou ignorar um potencial aumento de custo que pode existir para esse cliente nosso, pensando que isso no final do dia não vai gerar algum reflexo para a gente, porque vai, né? Ele demanda da gente e demanda um volume importante de veículos, um segmento fundamental hoje no Brasil. Até como sociedade, a gente vê cada vez mais as pessoas, em algumas circunstâncias, deixando de usar ou de ter o veículo como um bem seu e mais tendo uma relação do veículo como um serviço efetivamente, seja através dos aplicativos, seja através da locação de um veículo. Até mesmo a mudança da própria forma como eu vejo uma tendência, né, das próprias montadoras que criaram, né, um sistema em que você faz... É muito parecido com o leasing, né? Você não tem mais a propriedade do veículo, você fica com ele por um tempo e troca a cada 2 anos, paga um valor mensal ali e toda a manutenção e seguro e os tributos, PVA e tal, ficam por conta. Ficam. A gente vê em alguns nichos específicos do mercado que é uma mudança, né, de um olhar não mais para o produto, mas para o serviço, né? Então... De certa forma, é um movimento que aconteceu não só aí no segmento automotivo, mas se a gente vai pensar na indústria de filmes, por exemplo, né? Antigamente a gente comprava, tinha DVD em casa, tinha fita cassete. Agora você só Agora aluga. você só aluga, né? Netflix, Amazon, etc. Então, a gente teve, né, uma servicificação, né, dos produtos. E aí, entrando nessa questão do serviço, né, e até falando que afeta a nós diretamente, o receio que eu tenho é exatamente esse, que a gente comece durante o período, até após o período de transição mesmo, que é o que já vem acontecendo, né? A gente tem um sistema tributário hoje complexo porque dentro da legislação foram acomodando os setores, né? Parecia assim, poxa, não ficou bom aqui, ficou caro, então a gente reduz, eu te entrego um benefício, eu coloco a tua alíquota 0,
né? Eu mudo aqui a responsabilidade pelo recolhimento, que é a substituição tributária. E a gente se acostumou muito a isso. A gente se apegou muito, é complexo, né? Mas a gente se apegou a algumas coisas. Quando eu digo a gente, estou falando da autoridade administrativa, né? E aí, dentro daquilo que eu comentei no começo, de transferir para o contribuinte, né? Muito do seu próprio dever de atuação. Né? Então, assim, o que é a substituição tributária? Porque é mais fácil você fiscalizar e controlar a tributação num grande player, como o fabricante, do que ter que fiscalizar cada um dos pequenos revendedores, por exemplo. Não no caso do automotivo, que as concessionárias, como você falou, elas têm um tamanho... são grandes grupos, né? Você teria aí um controle. Mas para vários outros produtos, peças, por exemplo, também, que tem vários outros mercados, não só concessionário, é pura facilidade de controle, né? Por isso que essa tributação não fica concentrada. E agora perde isso. Tudo bem, mas o sistema ficou mais fácil, né? Agora o tributo ele é mais visível, porque ele é calculado por fora, ele não é mais inserido. Então você tem condições de olhar, saber, e talvez esse controle fique melhor. Mas será que, à medida em que a gente for caminhando, que for identificando que alguns setores estão... E aí o lobby no Congresso, enfim, tem uma série de outras questões políticas em torno disso que contribuem também. A gente não comece a querer, de novo, voltar a acomodar todas essas situações com legislações esparsas que vão, né, se adaptando ali e daqui 15, 20 anos a gente volte a ter, não talvez com a complexidade que a gente tem hoje, mas um sistema também, uma coxa de retalhos. Né? Eu acho que sim. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, é um olhar que a gente tem que cuidar. E eu estando na indústria, eu comecei a perceber algumas coisas que são importantes, né? E que a gente precisa falar para que a gente, principalmente nesse momento, a gente esteja atento para a consequência que isso pode gerar, né? Eu volto a tocar no tema do ambiente de negócios do Brasil. Um exemplo aqui para a gente começar a entender o que se passa, principalmente no dia a dia das grandes indústrias, né, que a gente tem aqui no país. Quando ela vai desenvolver um produto, ela está desenvolvendo esse produto para ela comercializar daqui 5, 6, 7, 8 anos, depende do ciclo de vida desse produto. Mas como que ela projeta a rentabilidade desse produto? Aonde que ela elege aonde esse produto vai ser desenvolvido e onde ele vai ser comercializado? Grandes grupos multinacionais, quando vão trabalhar numa nova situação, elas precisam estudar a rentabilidade que aquilo tem, quais são os fornecedores que ela vai conseguir ter à disposição para, enfim, colocar esse produto de prateleira ali no mercado. E a parte tributária é uma parte muito importante disso, principalmente no Brasil. É uma parte que muda o bottom line, se ele é positivo ou negativo desse projeto, se ele é um projeto viável ou não. E me preocupa a gente realmente, como sociedade, não conseguir implementar a reforma tributária ou trazer uma série de exceções ao ponto da gente chegar no panorama que é o panorama atual que a gente tem hoje. Eu fico até preocupado. E é engraçado, eu agora do outro lado da mesa, vendo isso acontecendo, a dificuldade que a gente tem como indústria em alguns momentos em calcular a rentabilidade de um projeto e tentar projetar daqui 5, 6, 7, 8 anos como que ele vai se comportar na prática, porque a gente não sabe, tributariamente falando, o que vai existir. A gente não consegue, é muito difícil. E muitas das vezes, um projeto ele se sustenta em cima de benefícios fiscais. É incrível como hoje a gente está acostumado a conseguir viabilizar um projeto a partir de benefícios fiscais, porque tributariamente falando, a gente tem uma insegurança, a gente não sabe o que vai existir o amanhã, e no final do dia a gente se resguarda dos benefícios fiscais que são concedidos a nível estadual, a nível municipal, a nível federal, mas principalmente a nível estadual, né? Então, e fica até difícil em alguns momentos, o Brasil competir com outros locais que podem desenvolver esse produto, se aqui no Brasil você não consegue nem ter, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, uma segurança de como que vai se dar na prática esse efeito. Então,
Eu acho que eu gosto de trazer esse ponto porque ele está muito ligado ao nosso business e principalmente daí a gente vai... Óbvio, eu tô falando aqui como alguém que tá por trás de uma grande indústria, de uma grande multinacional que desenvolve produtos ao redor do mundo todo, mas vamos pensar no empreendedor que está tentando gerar um novo negócio, como que ele consegue entender ou como que ele consegue projetar o seu negócio daqui 5, 10, 15 anos no Brasil? Ele não consegue. Ele não consegue porque não tem segurança jurídica, ele não consegue porque a qualquer momento a legislação pode mudar por uma questão política ou por uma questão orçamentária, como a gente viu na semana passada. A gente viu agora um PL do governo federal buscando a tributação ali, um aumento de tributação sobre contribuição social, sobre juros sobre capital próprio. Que é outra parte da reforma ainda que, inclusive, nem começou. Nem começou, a gente está falando só do consumo. A ideia do governo é simplificar o consumo, simplificar a tributação do consumo e depois talvez fazer algumas mudanças na parte da renda, né? Sim. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que se atentar, porque eu realmente espero que a gente veja um ambiente que para o investidor estrangeiro seja um ambiente que ele esteja mais acostumado e tenha realmente uma familiaridade maior e também uma segurança maior de investir, né? Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, como que você vai lá e botar o teu capital aqui dentro, né? Então, isso é algo que eu pessoalmente vejo como um grande desafio que a gente vai ter. Sim. Sob o viés dos benefícios fiscais, né? Foi um ponto que você tocou aí e a gente sabe que é um ponto muito importante para o segmento automotivo. Não sei se você pode abrir isso para a gente, né? Mas quando estávamos do mesmo lado da mesa como consultores, trabalhamos em alguns projetos onde estudamos, né? Os números, né? Exatamente. Você aí sob o viés da gestão tributária, né? Dessa montadora, você pôde enxergar de que forma que a reforma impacta o cenário e pensando também atrelado essa questão dos incentivos fiscais, né? O encerramento, ou pelo menos uma previsibilidade do encerramento desses incentivos, né? Como que isso se comporta nos números da Renault? Acho que os incentivos fiscais sempre foram, no Brasil, um grande... Eu queria até usar o termo uma grande bengala, né? Que muitas indústrias usaram, porque a gente viu, principalmente na época da guerra fiscal, um movimento das empresas indo atrás de locais para se instalar, não por uma questão logística, não por uma questão estratégica, não porque está mais próximo do fornecedor, não porque vai ter uma maior facilidade depois de distribuição, mas simplesmente porque, financeiramente falando, era o local mais atrativo numa perspectiva única e exclusivamente tributária. Então eu vejo que vão ter algumas empresas que vão enfrentar um grande desafio a partir de 2032 com o fim dos benefícios fiscais, porque talvez os seus projetos não parem mais em pé, pensando que ela não vai ter mais essa diferenciação tributária. Infelizmente hoje ainda é uma grande diferença de competitividade quando a gente pensa em benefício fiscal. Indústrias que conseguiram angariar grandes benefícios fiscais saem na frente, sim. Então a gente tem que estar atento a isso. A gente tem agora, no nível automotivo, naturalmente benefícios a nível estadual e algumas empresas instaladas principalmente no Norte e Nordeste, alguns benefícios a nível federal, que são pilares importantes por dois aspectos. Primeiro, porque ajudam a desenvolver, a gente não pode esquecer isso, também tem esse papel, né? São grandes elementos que contribuem para o desenvolvimento dessa indústria e esses benefícios também servem também para o desenvolvimento de outras indústrias específicas, mas quando você vê diferenciação entre o benefício de uma para outra empresa, você percebe que a competição não está somente ligada ao business, né? Mas em outros elementos como políticos e como de organização e de relacionamento, né? Ainda é uma incerteza para a gente como que isso vai se comportar lá na frente, né? A tendência é que a partir de 2033 todas as empresas fiquem no mesmo patamar, porque vão ter condições igualitárias, né? de tratamento.
E até lá, até 2032, eu acho que elas precisam usar da melhor maneira possível aquilo que está dentro da regra atual do jogo, né? Que são os benefícios atuais. Então, conseguir entender como teus competidores estão trabalhando eu acho que um ponto primordial para que a gente tenha realmente uma leitura completa do cenário, né? Enxergar o que talvez o teu principal concorrente está fazendo de diferente de você, seja a nível estratégico, seja a nível financeiro, seja a nível de posicionamento de marca. É algo que a gente precisa estar sempre atento. E aí, pensando que vocês têm uma proximidade com o governo do estado, até pela representatividade, né, aqui no Paraná, representatividade da Renault aqui, enfim, da geração, da quantidade de geração de empregos que tem. E vocês conversaram com o governo sobre a reforma? Como é que você sente que eles estão? Porque a gente escuta muito pouco, né, os estados falando sobre reforma tributária. Né? Os municípios menos ainda, e são, na minha visão, um dos mais impactados, porque vão perder, digamos assim, de certa forma, não a gestão, mas a arrecadação. Sai da mão deles, vai para a mão do governo federal, que depois reparte isso. E aí a gente está vendo diversas discussões entre o formato que isso está sendo criado. Mas eu vejo muito poucos governos estaduais e municipais falando, né? Qual que é a sensação deles em relação a isso. Vocês chegaram a trocar uma ideia com alguém dentro do estado, pegar essa percepção de como eles estão encarando isso, como é que... Porque, assim, os benefícios fiscais vão acabar, qual que é a preocupação do estado em relação a isso? A única interação que eu tive, pessoalmente falando, com o governo a nível de benefícios fiscais, a nível de reforma tributária, me perdoe, foi em relação aos créditos acumulados. É uma dúvida que alguns segmentos específicos têm ainda. A gente como contribuinte, a gente como consultor, a gente como gestor tem que estar atento a isso, né? Porque a migração para o novo regime vai exigir algumas validações específicas para você levar créditos para outro período que ainda não estão claramente dispostas, né? Então... e conversando em algumas interações bem pontuais que eu tive com o governo, eu entendi que ainda, do lado deles, ainda também não há uma clareza de como que isso vai se dar na prática. Realmente, me parece que eles estão, acho que muito próximos ao que a gente também está vivendo, aguardando esse desfecho de como que as coisas vão se dar no Congresso, para daí na prática olhar o cenário, sentar e ver, tá bom, é isso que foi aprovado, é dessa forma que tá, então como que a gente vai se organizar a partir de agora? Numa primeira interação que eu tive esse sentimento, assim, que eles também estão com essa expectativa de como que no final do dia a gente vai ver o desfecho final dessa regulamentação do PL 68. Acho que vamos caminhar aqui para o fim, e aí você também comentou uma coisa que eu fico pensando, né, em relação principalmente às multinacionais. Eu acho que assim, hoje você explicar para a tua matriz no exterior, por mais que eles já estejam acostumados, por mais que já tenham uma trajetória de Brasil longa, né, ou seja, já sabem um pouco como as coisas funcionam aqui, não só sobre a questão tributária, mas de uma forma geral, né, o custo do Brasil de uma forma geral, logística, enfim... eles estão se deparando, assim como nós, uma mudança profunda, né, em relação ao sistema tributário. Como é que eles estão encarando isso? Do ponto de vista positivo? Tem essa dúvida também? Será que as coisas vão ser como se coloca? Né? Vai perder um pouco essa dificuldade? E você comentou também dos projetos que tem ao longo os projetos, eles são globais, né, da Renault. E, de alguma forma, como é que a gente consegue equalizar um projeto que é feito no Brasil com um projeto que é feito em outro país, em que os negócios fluem de uma forma mais fácil, assim, digamos? Como é que está isso para eles, assim? Você traz um ponto legal aqui, Hugo. Eu acho que a reforma tributária, a gente está falando aqui sobre a tributação sobre o consumo, mas eu acho que ela tem mais camadas aqui no Brasil, se a gente for pensar.
E ela é uma transformação que não está acontecendo. Óbvio, está acontecendo a nível de país, mas se você for ver, a globalização ela traz, de uma forma ou de outra, também a necessidade dos países se adequarem a práticas comuns no maior volume e quantidade possível de situações. Vamos trazer como, por exemplo, a questão das regras da OCDE. A gente tem, por exemplo... o Brasil adotou no ano passado a regra do preço de transferência num pilar comum ao que a gente vê a nível de OCDE. A gente vê também, e que espera-se que aconteça no Brasil nos próximos anos, uma adequação à tributação mínima global, né, os 15%. Também é um outro movimento que a gente vê a nível de globalização. A tributação sobre o consumo que a gente está tentando adequar no Brasil é talvez um dos outros requisitos e um dos outros pilares dessa universalização que a gente imagina ter a nível de prática tributária, para que no final do dia os business ao redor do mundo tenham talvez uma sinergia e consigam talvez se conversar de uma maneira um pouco mais clara e um pouco mais assertiva. Então, eu enxergo que a gente está tentando, óbvio, como sociedade, num primeiro momento, se aproximar de um conceito mais próximo do que a gente já vê em outros países, mas, ao mesmo tempo, a gente também está tentando, como mundo e como países como um todo, construir algo que seja realmente uma linguagem mais universal. Preço de transferência, tributação sobre a renda global, a tributação sobre o consumo em pilares comuns, para que a gente tenha como resultado, no final do dia, comparáveis, né? Principalmente quando a gente fala de projetos de business, aonde que é melhor alocar esse recurso, considerando que eu estou, talvez, falando a mesma linguagem a nível de business, a nível de tributação. Eu acho que tentar... alcançar isso como sociedade e alcançar isso aqui no Brasil especialmente vai ser algo que vai colocar o nosso país em um patamar, eu acho que mais igualitário, para a gente realmente poder competir com os demais países na geração de novos projetos, de novos negócios e realmente alavancar a nossa economia como um todo. A reforma tributária é um pedacinho disso tudo. Tem muito mais por vir, já tem algumas coisas acontecendo. Nosso papel agora é entender que a gente não está só fazendo isso especificamente para o nosso segmento, mas para a economia como um todo, para que a gente realmente tenha uma visão mais única do todo e faça do Brasil um país mais propício aqui para os investimentos. Eu vejo um pouquinho dessa forma, tá, Hugo? Legal. Então é isso, gente. André, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Acho que a gente não poderia ter estreado esse formato de uma forma melhor. Acho que o assunto pertinente, as tuas colocações dando uma visão de quem está, que nem você falou, do outro lado da mesa, né? Uma série de assuntos ali borbulhando para serem pensados sobre o tema da reforma tributária, né? A gente vê aí a tua explanação e realmente foi uma coisa muito legal. Né? Então, quero mais uma vez aqui agradecer por tua participação, né? Deixar o canal aberto, né? A gente provavelmente vai fazer várias outras interações como essa e espero que sejam tão boas quanto foi essa primeira. Eu que agradeço, Gabriel, Hugo. Foi um prazer, eu acho que a gente tem que... É o momento da gente fazer essas provocações, é o momento da gente parar, da gente refletir. Até porque no final do dia a gente tem voz, a gente tem que temos que nos fazer ser ouvidos, e temos que realmente brigar aqui por um ambiente que seja, no final do dia, o que eu acho que eu bati muito na tecla, mais propício para os negócios no país, né? Então é o que eu tô tentando fazer da minha parte, e tento passar essa mensagem para as principais pessoas que eu interajo dentro da Renault, e à medida também com que eu faço interações externas é o que eu tento transmitir, e essa oportunidade que vocês trazem aqui da gente conversar um pouquinho sobre isso, eu acho que ela é maravilhosa exatamente por isso, né? Porque a gente
casa os olhares aqui, cada um com a sua experiência, cada um com a sua característica, cada um com, enfim, com o que pode agregar de melhor, enfim, e eu acho que a gente também, me parece que da nossa conversa que a gente está com ideias aqui muito parecidas do que a gente busca e do que a gente espera que aconteça. Vamos ver agora como que os nossos políticos, né, eles vão realmente botar isso em prática, né? Mas acho que o nosso papel a gente está fazendo muito bem, que é propor a discussão. Isso aí. Gabriel, obrigado também pela presença aqui, por participar conosco dessa estreia. Né? Vamos aí ter várias outras oportunidades também para conversar não só sobre tributário, mas sobre vários outros temas que sejam temas aí de interesse geral. Eu que agradeço, Hugo, André, mais uma vez, obrigado por estar presente, esses minutos aí, escutar da tua experiência agora vivida do outro lado da mesa, e eu acho que esse é o primeiro de muitos que a gente vai fazer aí para falar um pouquinho sobre tributos no Brasil, que acho que essa é uma conversa sem fim, né? Exatamente. Então é isso aí. Obrigado, pessoal.